Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de leitura para você que é professor iniciante. Antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem a minha campanha lá também no site do Apoia-se. Se você quer apoiar o canal a continuar, com esse projeto, se você gosta desse projeto, a partir de qualquer valor, mas qualquer valor mesmo, você pode ajudar aí o site na nossa campanha. Bom, mas vamos lá. Eu trouxe aqui hoje algumas dicas de leitura que vão te ajudar não só a preparar uma aula, mas a estudar para essa aula. Então, às vezes você tá ali um pouco inseguro porque você viu esse conceito ou você viu esse tema lá na graduação, teve uma discussão historiográfica, mas você ainda fica com dúvida de como abordar esse tema, ou até mesmo às vezes você não se lembra mesmo, de vários detalhes daquele período histórico. Esses livros aqui vão te ajudar com certeza. E no final, a última dica é de um livro que vai te ajudar assim, de forma geral, como professor iniciante. A primeira dica, na verdade, é uma dica assim, que dentro dela a gente tem vários livros, é uma coleção, na verdade, A editora Contexto, ela tem uma coleção para história que se chama História na Universidade. E aí ela tem vários livros com temáticas de períodos diferentes. Por exemplo, Só para vocês terem uma noção do que eu tenho aqui. Queria todas, inclusive editora Contexto Binota, por enquanto eu não tenho, Mas assim, o que eu tenho aqui, é essa coleção da História da Universidade de História da África, então vocês podem dar uma olhadinha aqui, e esse aqui de História da América Latina, que inclusive eu já indiquei muito aqui no canal, quando eu fiz os vídeos de Revolução Mexicana, da Revolução Cubana e tudo mais, Qual que é a proposta dessa coleção, São historiadores, historiadoras renomadas, geralmente das melhores universidades públicas do Brasil, que vão escrever de uma forma mais simples, mais sucinta, a respeito desses períodos históricos. Então a gente tem livros da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica, tem livros de História Contemporânea, História do Brasil, e, por exemplo, esse aqui de História da América Latina, da Maria Lígia Prado e da Gabriela Pellegrino, e esse de História da África, do José Rivair Macedo. Então, assim, são nomes muito importantes, são especialistas nesses períodos, nessas temáticas, e geralmente a escrita é muito tranquila. Eles falam de debates historiográficos, mas falam bastante também do processo histórico. Então, isso pode te dar uma base e te ajudar bastante na hora de você preparar uma aula. Você pode retirar trechos, você pode inclusive estudar, para preparar aquela aula, para se lembrar de algumas temáticas e tudo mais. Então essa é uma ótima dica, A coleção História na Universidade da editora Contexto. A segunda dica também tá ali dentro da editora Contexto, por isso que eu tô falando, gente, Binota, editora Contexto. É um livro que eu considero bastante importante pra gente estudar, para preparar uma aula, e inclusive para trazer os debates historiográficos para os alunos, que é o Dicionário de Conceitos Históricos. O valor dele é um pouquinho salgado, mas vale bastante a pena. Esse dicionário, ele tem verbetes com temáticas muito importantes, como democracia, por exemplo, ditadura, cidadania, arqueologia, absolutismo, candomblé, capitalismo, enfim. É um dicionário mesmo com verbetes que tem definições históricas bem importantes. Esses verbetes trazem discussões historiográficas. Então, geralmente, quando a gente tem dúvida de preparar uma aula sobre conceito, como, por exemplo, ideologia ou próprio capitalismo, até mesmo, por exemplo, tem verbetes de Revolução Francesa, Revolução Cultural, Revolução Industrial. Então, assim, até quando a gente tem alguma dúvida nesse sentido, porque, por exemplo, Revolução Francesa é uma temática muito discutida na historiografia. Então, o verbete ele ajuda bastante a gente a pensar. Além do verbete, muito bem escrito, tem sugestões de leitura no final do verbete. Então, você pode aprofundar mais o seu estudo dependendo do tema específico que você procura. Então, o Dicionário de Conceitos Históricos é a segunda dica. Em terceiro lugar, um livro que eu não
tô com ele aqui, mas que ele é extremamente importante. Claro que a gente pode criticar, a gente pode trazer ali discussões, como todos os livros que eu tô indicando aqui, tá, gente? Mas como uma forma de facilitar a sua aula e de que, como eu disse no começo, né, para você fazer aquela leitura, aquela revisão e preparar a sua aula, esse livro é bem bacana. É o livro do Boris Fausto, História Concisa do Brasil. Esse livro, ele é uma espécie de resumo, né, de toda a história do Brasil. O Boris Fausto escreve muito bem, de uma forma bem acessível. Vocês não vão ter dificuldade na leitura. A gente não tem ali muitas discussões historiográficas, como uma forma de acessar o conteúdo, de ter um resumo, de ter inclusive uma noção do processo histórico de Brasil colônia, república, império, enfim. Esse livro é bem bacana e eu sempre recomendo ele para quem está começando, porque ele dá aquela revisão pra gente, porque a gente sabe que a gente sai da graduação pensando em outras problemáticas, né? Então esse livro ajuda bastante. Essa dica anterior foi para ajudar vocês em história do Brasil. Agora, uma dica para ajudar vocês em história geral, claro que especificamente, né, num período, porque dificilmente vocês vão encontrar livros que abordem longa duração, né, temas de longa duração, mas pelo menos já é uma grande dica, né? É um clássico que é o Hobsbawm, né? A Era dos Extremos. Então, claro, eu recomendo os outros livros dele também, mas esse aqui, como ele vai tratar do século XX, né? Do breve século XX, ele ajuda bastante, porque aqui dentro, né? Grossura, né, gente? Aqui dentro a gente tem temas fundamentais da história contemporânea. Então, Grande Guerra, período entre guerras, Segunda Guerra, Guerra Fria, né, até o final da Guerra Fria, basicamente. Então, a gente tem ali temas essenciais, a gente tem uma análise muito importante e o Hobsbawm, ele é fundamental, né? Então, claro que vocês podem ver as outras coleções, né, da Era das Revoluções e tudo mais, mas eu gosto bastante da Era dos Extremos porque eu acho que o século XX, ele vem pra gente de uma forma bastante forte na escola, principalmente nas séries finais do ensino fundamental, do ensino médio. Bom, eu disse pra vocês que a última dica, ela seria uma dica geral, não só de um conteúdo específico, né? Essa é uma leitura que eu gostei bastante de fazer, faz uns anos já que eu descobri esse livrinho. O autor vocês com certeza conhecem, a gente pode fazer as críticas, como eu disse. Eu, por exemplo, não concordo com todos os posicionamentos dele, inclusive no próprio livro, mas quando eu estava começando e eu tive essa leitura, ela me ajudou bastante, me deu assim um conforto no sentido de eu perceber que não era só eu que passava por aqueles problemas ou tinha aqueles questionamentos, tá? É o livrinho Conversas com o Jovem Professor, do Leandro Carnal. É um livro curtinho, tá? Bem simples a escrita também. Ele tem, eu já indiquei outras vezes, mas para quem não conhece, né? Ele é separado, né? Por exemplo, a separação dele é de uma aula e de como dar a aula e quais são os jogos, né, dentro da aula. Ele fala sobre os obstáculos que a gente tem, sobre a criatividade, sobre como lidar com direção, coordenação, pais de alunos. Fala sobre preparação de prova, tecnologia em sala de aula, que já está um pouco mais atrasada essa discussão, né? Mas porque ele está falando de outro contexto, óbvio, e de disciplina também, né? Mas ao mesmo tempo traz uma mensagem muito bonita sobre a nossa profissão, sobre o que a gente faz, né? Sem romantizar, sem trazer a ideia da gente ter o dom, não é nada disso, tá? Porque o Leandro Carnal, ele foi professor do ensino básico antes de ter sido professor da Unicamp, então ele tem bastante experiência e ele fala muito com a gente nesse sentido. Vocês vão ver que vocês vão ler e vão fazer, nossa, sim, verdade, é isso mesmo, né? Porque ele teve essa experiência, então ele sabe ali do que ele tá falando. Então, é uma dica, assim, não de conteúdo em si, mas para dar um conforto para vocês que estão começando, ajuda bastante. Então, essas foram as minhas dicas para você, professor de história que está começando aí a sua carreira. Espero que tenha ajudado, que você tenha gostado.
Se você tem alguma outra dica de leitura, seja ela do conteúdo em si, de um período, ou leituras mais leves, como essa que eu mostrei agora para vocês, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.